Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos aqui de volta para gravarmos aí mais um vídeo curto, rápido, tá? Sobre homilética, né? Então, você que está começando essa arte aí de pregar na igreja, você que já está, inclusive, aí na estrada, tá bom? Então, aí vai mais algumas dicas com base naquele material que eu mostrei no primeiro vídeo, tá? Que é isso aqui, a arte e o ofício da pregação. Tá legal? A gente vai hoje trabalhar especificamente sobre o que é pregação, tá? E quem vai nos dizer algo sobre esse assunto, o que é pregação, é o grande John Stott, que inclusive tem muitos livros escritos em língua portuguesa. Tem um famoso livro dele aí, A Cruz de Cristo, e ele tem também um material também aqui na área da pregação, né? Veja aí um livro do John Stott, Eu Creio na Pregação. Então, sem mais delongas, tá? Vamos lá ao conceito, mas antes de mais nada, por favor, você que está nos assistindo pela primeira vez, eu queria te pedir que você possa curtir esse vídeo e também nos dar honra, você que não é inscrito aí no canal, você possa se inscrever, compartilhar, tá? E fazendo isso, você vai estar aí nos ajudando bastante aí no nosso trabalho. De acordo com o John Stott, ele diz o seguinte sobre pregação, né? Ele fala que a pregação é expor as escrituras, esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e seu povo lhe obedeça. Expor as escrituras é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e seu povo lhe obedeça. John Stott, para ficar mais claro o que ele quer dizer com esse conceito, aparentemente parece ser um pouco meio complicado, ele dividiu, delimitou delimitou, ou seja, ele traçou aqui algumas linhas dentro desse conceito em 6 partes. A primeira parte, ele vai trabalhar sobre esse conceito, sobre a convicção a respeito do texto bíblico. Bem, John Stott, dentro do conceito dele, ele vai mostrar a nós duas coisas muito importantes sobre a questão da convicção do texto bíblico. A primeira convicção é o texto bíblico, ele é inspirado. E quando ele fala de inspiração, isso aqui é interessante, nós temos que levar em consideração 3 palavras que ele destaca sobre inspiração, que são revelação, inspiração e providência. O que ele quer dizer com isso? A revelação é Deus, ou o próprio Deus, se auto-revelar. No vídeo passado a gente até falou muito sobre isso. Deus se auto-revela. Então Deus resolveu, ao longo da história da humanidade, se revelar. Até porque se Deus não se revelar, pregador ou pregador iniciante, se Deus não se revelar, como é que a gente vai pregar uma coisa que nós não temos noção? Então nós só podemos pregar ou ensinar algo porque Deus quer se revelar. Segundo, inspiração. Essa revelação também, ela anda junto, como ele fala aqui, junto com a inspiração. E ao longo da história da pregação, principalmente na Bíblia, você vê que Deus ele inspirou profeta, Deus inspirou apóstolos, escritores de forma geral. E ele tem também, não no mesmo sentido, é claro, mas ele tem também inspirado muitos pregadores ao longo da história. E a providência, né? O que seria a providência? É a forma como Deus se propôs a transmitir a sua palavra. A gente sabe que Deus, apesar de ser sobrenatural, ser espiritual, mas ele criou uma certa providência. Então, como é que nós conhecemos hoje essa revelação? Através da providência de Deus. Ele usou as línguas, tá? No caso o hebraico, ele usou o grego. Ele também conservou esses escritos. Se hoje nós temos uma Bíblia que chegou até a nossa mão, é porque Deus assim, ele providenciou, conservando essa palavra para que você pudesse hoje ser um pregador da palavra. O segundo conceito, aliás, a segunda parte dessa convicção é o texto inspirado é, até certo ponto, um texto fechado. Isso aqui é muito importante, gente, tá? Muita gente, inclusive aqui na página 28 desse livro, tem muita dificuldade em lidar com esse ponto aqui. O texto inspirado é, até certo ponto, um texto fechado. O que o John Stott quer falar com isso? Bem que na parte 28 ele fala o seguinte sobre esse assunto. Essa é a implicação da minha definição. Expor as escrituras é esclarecer o texto inspirado. Assim, ele precisa estar parcialmente fechado. Se for
para ser esclarecido. E eu penso que imediatamente vejo seus pelos protestantes, ele coloca entre aspas, eriçados com indignação. O que você quer dizer? Por acaso? Aí ele faz uma pergunta aqui, né? O que você quer dizer? Por acaso é que as escrituras estão parcialmente fechadas? As escrituras não são um livro completamente aberto? Você não acredita no que os reformadores do século XVI ensinaram a respeito da clareza das escrituras? Que elas são transparentes? Não pode até mesmo o simples e o inculto ler a Bíblia por si mesmo? Não é o Espírito Santo o nosso mestre dado por Deus? E com a palavra de Deus e o Espírito de Deus, não devemos dizer que não precisamos do magistério eclesiástico para nos instruir? Veja que ele traz aqui algumas indagações, algumas perguntas, que é muito natural nesse ponto que ele coloca sobre o texto inspirado ser até um certo ponto fechado. Porque geralmente, pregadores que estão começando, e aqui vai um conselho, tá? Não caia nessa. Tem muita gente por aí que ensina que você não precisa estudar, que você não precisa fazer um curso, que você não precisa ler um livro, que você não precisa se dedicar enfim, cursos, leituras para você pregar. Isso não é verdade, tá bom? E eu achei importante esse conselho, tá? Dentro do conselho que ele, aliás, dentro do conceito que ele dá sobre pregação, eu achei muito interessante, porque ele vai levantar aqui alguns argumentos muito interessantes sobre isso, porque de fato, como o John Stott vai falar aqui no livro, ele vai dizer que de fato existem temas, assuntos na Bíblia que eles não precisam de um estudo aprofundado para você entendê-los. Por exemplo, ele vai colocar aqui a doutrina da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Isso aqui não precisa de um estudo aprofundado. De fato, como ele coloca aqui, ele vai dizer as seguintes palavras: eu posso responder com um ressonante sim a todas essas questões, mas o que você diz de maneira correta precisa ser classificado, ou seja, precisa classificar o que de fato é e o que não é. A insistência dos reformadores na clareza das escrituras se referia na sua mensagem central. E o que é a mensagem central que o John Stott está falando aqui? É justamente a mensagem da pessoa bendita de Jesus Cristo, ou seja, a mensagem de salvação. Então isso aqui não precisa a pessoa fazer um curso de teologia, fazer um curso específico de cristologia, de soteriologia, ou seja, o estudo da salvação. Não precisa fazer isso para saber que a salvação ela se dá pela pessoa de Jesus. Então isso está muito claro na Bíblia. O texto, um dos muitos, claro, né, mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Quem é que não vai entender João 3,16? Né? Quem é que não vai conhecer João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas quem é que não vai entender? Quem é que não vai conseguir compreender e interpretar um texto desse que é tão simples, está tão claro na Bíblia Sagrada? Né? Então esse tipo de texto, de mensagem, como ele coloca aqui, a mensagem central, que fala da pessoa de Jesus, da salvação, isso aqui não requer realmente grande perícia, grande estudo, tá bom? Porém, por outro lado, ele coloca 2 Pedro 3,16, onde o apóstolo Pedro, ele diz que existem coisas nas cartas de Paulo que ele não consegue entender. Ele fala aqui, ó, como eles poderiam fazer isso? Quando Pedro disse que existiam algumas coisas nas cartas de Paulo que nem ele conseguia entender. Então, veja, o apóstolo que viveu próximo do apóstolo Paulo, que viveu dentro e perto, ele declarou tal frase, que existiam coisas nas cartas de Paulo, 2 Pedro 3,16 fala isso, que nem ele mesmo conseguia entender. Então, meus queridos, por isso é que ele vai dizer aqui no conceito dele que essa revelação, né, no caso aqui essa inspiração, o texto inspirado, ele é até certo ponto que fechado. Então, qual é a dica aqui que nós damos aqui? Você deve sim procurar estudar, você deve procurar ler, você deve sim procurar recursos que possam lhe ajudar a descomplicar essa questão do texto fechado, ok? Vou ficando por aqui e vou gravar um outro vídeo para a gente continuar aqui expondo aqui esse conceito aqui de John Stott. Até mais.